Queridos irmãos, estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Nós já tivemos a nossa oração pela irmã Daniela, que está aqui ao meu lado, minha esposa. Já lemos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 10. E agora nós vamos ter a alegria de ouvir uma mensagem do nosso missionário Everton Pita, que hoje ele nos traz a palavra do Senhor. Depois ele vai, como nos domingos anteriores, conversar conosco, dialogar conosco. E no próximo domingo também teremos escola bíblica missionária, viu? Não termina hoje, não. No próximo domingo estaremos juntos na nossa escola bíblica missionária. Então, você fecha seu microfone e o reverendo missionário, pastor missionário Everton Pita, está com a palavra, está com a oportunidade. Deus o abençoe, pastor. Seja muito bem-vindo. Um prazer lhe ver aqui. Queridos, o prazer é todo. Está me escutando bem? Precisa colocar o fone no ouvido? Não, né? Não? Tá. Um prazer muito grande ver essas caras. Muito bom. Eu não sei quantos estão por trás também, que não estão aparecendo aí, mas eu sei que tem mais pessoas, mais irmãos. Mas é um privilégio muito bom revê-los, estar com vocês e poder, apesar da distância e apesar desse recurso que estamos tendo, é um privilégio poder abrir a palavra, poder estar com vocês, compartilhar, saber que vocês estão aí, mas a cada dia oramos por vocês, a cada dia agradecemos pela vida de vocês, e para não passar o que passou com a entrevista com a PMT, que era para agradecer, quando eu comecei a agradecer aos mantenedores pela presença, pelo carinho, pelas ofertas, aí o Instagram cortou a entrevista, né? Eles têm um período só de 1 hora. Depois a Emma me disse, olha, Everton, infelizmente cortou. Então, antes que corte, tá certo? Eu não sei como é o esquema de vocês, mas eu queria muito agradecer a vida de vocês, a ajuda, o apoio, as orações, o carinho, e sobre todas as coisas, a certeza de que vocês estão aí conosco, nos apoiando, nos ajudando. Então, falo meu nome, em nome da minha família, e em nome da Igreja Presbiteriana de Sevilha. Vocês estão ainda com a igreja fechada, não? Ainda, certo. Estamos ainda fechados e ainda não tem uma previsão de quando vai abrir. Vamos fazer uma revisão para saber se, mais ou menos, quando vai abrir. No início de agosto, a gente vai voltar a esse assunto na reunião do Conselho. Certo. Nós reabrimos aqui em Sevilha no dia 7 de junho. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas obedecendo às medidas de segurança do governo e tentando respeitar a distância, a limpeza, a ordem, enfim, todo esse protocolo que é necessário. Porém, ainda vivemos aqui uma época de dificuldade. Porque estou comentando sobre isso com vocês? Pelo texto que a gente vai ler e vai tentar, de forma telemática, tentar pensar com vocês a respeito disso, porque eu não sei como é que tem sido a realidade de vocês, mas aqui desde março, desde o dia 14 de março, que as igrejas fecharam, os templos fecharam, foi proibido, parou, simplesmente o país parou completamente. De um mês para cá foi que a coisa começou a entrar no que eles chamam da nova normalidade. Só que muitos irmãos voltaram para a igreja, mas outros ainda estão apavorados, com medo. Acho que vocês devem passar também por todo esse processo aí, dentro de pouco tempo. Muitos estão profundamente com medo de pegar alguma coisa e de passar por isso. Então, nesse período de pandemia, ou pandemia, como dizem em português, Deus colocou no nosso coração o desejo de estudar a respeito da igreja. O que a igreja representa para a gente?
com o povo de Deus. Se eu sei o que a igreja representa para mim, e o que eu represento para Deus e para a igreja, eu vou ter uma visão diferente das coisas. Então, nós começamos a estudar, fazer uma série de mensagens sobre esse tema, e eu acho que seria interessante que pudéssemos também, com os irmãos, nessa tarde, pensar um pouco, ou nesta manhã, no caso aí, né? Pensar com vocês sobre isso. O que a igreja representa para você como crente? Porque muitos, eu estou fora do país, do Brasil, há 27 anos, perdi um pouco essa linha, esse contexto, né? Mas aqui, muita gente diz assim que a igreja é como se fosse um clube social, uma reunião de irmãos, uma reunião de amigos, vou ali passar um tempo, vou ali cantar algumas coisas, vou fazer isso, mas a gente tem tentado trabalhar com a igreja para que a igreja tenha consciência qual é a sua responsabilidade diante de Deus. Nós somos trazidos das trevas para a luz, para quê? Para sentar no banco de igreja? Me escutam? Sim? Para sentar no banco de igreja? Não. Nós temos os dons, os nossos dons e os nossos talentos. Mas, sobretudo, nós temos uma missão que Deus determinou para cada um de nós. E essa missão não depende dos dons espirituais, não depende também dos talentos. Essa missão que Deus nos deu, ela é para todos, do pastor a qualquer um, porque o pastor também é ovelha do Senhor. Ele também recebe uma missão, e essa missão, essa tarefa, nós temos que ter consciência. Mas para que eu tenha essa consciência, eu preciso saber o que a igreja representa para mim. Tendo essa consciência do que a igreja representa para mim, eu vou atuar de forma diferente. Eu vou pensar de forma diferente, eu vou trabalhar de forma diferente, eu vou entregar meus dízimos e minhas ofertas de forma diferente. Eu vou, em lugar de perguntar à igreja, o que essa igreja tem para me oferecer, eu vou perguntar o que eu tenho que oferecer à minha igreja. É um conceito, uma forma completamente diferente de atuar, de servir ao Senhor. O que a igreja, o que eu posso dar para Deus? Ministrando, trabalhando e servindo ao Senhor na igreja que Deus me colocou. Pensando nesse aspecto, Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa tarde, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 21. São 10 versículos. Eu tenho orado, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, porque nós precisamos, como igreja, com a pandemia ou sem a pandemia, nós temos que ter consciência clara de que quem é Deus para mim e quem eu sou para Deus. E o que a igreja, que é o corpo vivo de Cristo, tem para mim? O que ele representa para mim? Né? E com a orientação de Paulo à igreja de Corinto, nós vemos exatamente isso. Colocamos os pontos sobre das ies, como diz aqui em espanhol. Quando o pontinho está sobre o i, nós sabemos exatamente que tipo de letra é. E o crente precisa saber exatamente quem ele é e por que Deus colocou ele dentro do corpo de Cristo. Eu tenho isso muito claro, como comentava há pouco. Eu estou certo de que Deus tem um propósito na minha vida e através da minha vida. Tenha a idade que tenha. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11, nos diz a palavra o seguinte: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo e vos guardardes por vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus.
E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que vocês acham desse versículo? Desses versículos? Eu tenho certeza de quantas vezes vocês já foram ministrados na igreja, tendo como base esse texto da palavra de Deus. Mas eu digo assim, todas as vezes que a gente lê um texto, Deus nos fala de uma maneira especial e própria. Está aí a beleza da palavra de Deus. Ela fala quando estamos tristes, nos fala um texto de uma forma diferente. Quando estamos preocupados, quando estamos... Qualquer que seja a situação, ela nos diz exatamente o que é que Deus quer para a gente. Por quê? Porque esse texto é a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito que quando estamos diante da palavra, da Bíblia, nós estamos diante do autor dessa palavra, que é Deus. Deus tem um propósito. Quando ele permite que nós leamos a palavra e entendamos o que está aqui mais além da letra, eu digo assim, como nós somos privilegiados por ter essa graça bendita de Deus. E não somente parar os nossos olhos, a nossa vista na letra, mas ver além da letra, mais olhar, como diz em espanhol, mais além da letra. E o que é que Deus nos diz? Nos diz que a base da nossa vida é o amor de Deus. Como diz o texto, o amor de Deus nos constrange. É um amor incondicional. É aquele amor que nos trouxe das trevas para a luz. Aquele amor que nos viu debilitados, frágeis, inimigos de Deus. Porque aquele que está apartado, longe de Deus, segundo os olhos do Senhor, essa pessoa é inimiga de Deus. Foi que Deus nos fez. Com um olhar misericordioso, segundo o seu amor, ele nos trouxe das trevas a sua maravilhosa luz. Portanto, os irmãos e nós somos privilegiados por conhecer essa palavra, por entender essa palavra, por receber essa palavra e por guardar essa palavra no nosso coração. Essa palavra não pode sair do nosso coração em nenhum momento. Passe o que passe, ou seja o que seja, o que for. A gente não pode afastar os nossos olhos, porque essa palavra que nos dá estabilidade, equilíbrio, confiança e nos faz com que levantemos a cabeça em meio às dificuldades e sigamos adiante. É interessante que a base da igreja é o amor de Deus, que é um amor incondicional. Nós não merecíamos, porém Deus fez isso por nós. É a nossa gratidão que a gente tem que demonstrar a Deus a cada dia. Estávamos perdidos nas trevas, inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus, e foi o que ele fez, derramou esse amor por nós, nos resgatou, nos tirou das trevas e nos deu o privilégio de colocar os nossos pés, o nosso coração, a nossa vida no reino do seu amor, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós não somos nenhum coitadinhos.
Tem gente que diz, ai, pastor, eu sou um pobre coitado, porque eu isso, aquilo, porque eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, e eu sempre digo, nem o irmão, nem os irmãos, nem eu somos pobrezinhos. Pelo contrário, nós somos ricos da graça bendita de Deus. Porque qual é a base da nossa vida? É o amor de Deus. E o que é que significa esse amor de Deus? É um amor incondicional que abriu os nossos olhos e permitiu que víssemos o que vemos e ouvir o que ouvimos. Eu me lembro que quando eu estava no Colégio Agnes, Daniela, falando de 27 anos atrás, e um pouco antes de 27 anos atrás, eu me lembro que terminou um culto com um grupo no grupo do científico, hoje é o quê? Ensino médio, ensino fundamental, eu não me lembro. Veio um aluno do primeiro científico e disse, Everton, você fecha os olhos e com quem você conversa? Com quem você fala? Eu disse, eu falo com Deus. Mas isso é um monólogo. Eu disse, não, não é um monólogo, é um diálogo. Mas como é que você mantém um diálogo com uma pessoa que você não está vendo? Eu disse, a gente não está vendo porque Deus diz, ele é espírito. Mas ele promete estar no nosso meio sempre. Passe, seja o que seja. Deus está conosco sempre. A gente não pode tocar em Deus, mas pela graça de Deus, o que nós comentávamos há pouco, nós estamos seguros de que essa graça faz com que a gente veja e ouça o que a gente vê, o que a gente ouve. Mas além da letra, por quê? Porque o amor de Deus fez com que a luz do Espírito brilhasse no nosso coração de uma maneira tão maravilhosa que mudou a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de afrontar os problemas, afrontar a doença, a pobreza, o que seja, o problema, a dificuldade que seja, com Deus nós enfrentamos as coisas de forma diferente, sem desespero, sem angústia, sem ansiedade. Eu não sei como é que está no Brasil, mas hoje a moda daqui estou em depressão, estou ansioso. E por que essa ansiedade? Porque eu estou dentro de casa, mas é tão bom a gente estar dentro de casa. É bom a gente sair, sim. É bom a gente trabalhar, fantástico, maravilhoso. Mas a gente tem que observar que o amor de Deus fez com que nós acatássemos obedientemente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em todos os sentidos. Então, qual é a base da nossa vida como crente? É o amor de Deus. E nele nós não podemos tirar os nossos pés. Não podemos afastar ou apartar ou separar os nossos olhos da verdade de Deus, porque essa verdade de Deus que vai dar paz e tranquilidade ao seu e ao nosso coração. Porque é o amor de Deus que diz, eu lhe trouxe aí para o campo missionário, mas eu deixei você aí. Vocês também têm um campo missionário muito difícil, que é o Recife. É o nosso Brasil. Então, nós somos todos missionários do nosso Deus. E todos temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade foi dada por Deus a cada um de nós, porque a base dessa responsabilidade é o amor de Deus para conosco. Brilhou no nosso coração e que fez com que víssemos e afrontássemos as dificuldades de uma maneira diferente, sem desespero, sem angústia, sem inquietação, mas sim a confiança, como diz João 14, não se turbe o vosso coração, crê em mim, confie em mim, que eu estou com vocês, descanse o coração, que é turbar. Turbar é a falta de visão clara das coisas. E nós não devemos permitir que o inimigo coloque na nossa mente e traga essa nuvem escura no nosso coração, porque o inimigo não tem domínio sobre as nossas vidas. Estamos com os nossos pés baseados no amor incondicional de Deus. E nele nós temos que viver, e nele temos que nos mover. Porém, é interessante que esse amor foi dado por Deus para quê? Para que mudássemos de vida, para que saíssemos das trevas e fôssemos para a luz do nosso Deus. E passamos, quando recebemos a Cristo,
recebemos o Espírito de Deus, portanto, somos casa e morada desse Espírito, mora, que habita no nosso coração, que nos puxa as orelhas e que nos faz acelerar quando estamos muito apáticos, muito frios, mas também nos freia quando estamos muito acelerados. Ou seja, esse mover do Espírito no coração da gente é maravilhoso. E esse Espírito, esse mover do Espírito dentro do coração do crente, o nosso coração, como igreja do Senhor, nos faz lembrar que somos e que recebemos de Deus uma tarefa. Veja o que é que nos diz o versículo 12, versículo 13. Ele diz: se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nós estamos mortos. Mortos para quem? Mortos para o pecado, para a vida passada. Nós não temos mais passado. Às vezes, quando eu comento isso aqui com a igreja, os irmãos começam a rir. Mas, pastor, e a nossa lembrança? Eu disse, não estou falando dessa lembrança. Estou falando de que nós, quando a luz do Espírito brilha no nosso coração, Deus simplesmente apaga o nosso passado, mediante o sangue precioso de Cristo, apaga esse nosso passado e nos dá o privilégio de ter um presente e um futuro. Porque é assim que Deus trata cada um de nós. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E recebemos, como diz o versículo 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da igreja? Anunciar o evangelho. Seja em Recife, seja aqui em Sevilha, seja onde Deus colocar os nossos pés. E quem anuncia o evangelho? Aqueles que foram lavados e redimidos no sangue precioso de Jesus, trazidos das trevas à luz. Recebemos o ministério da reconciliação. E eu pergunto, o que significa reconciliar? Reconciliar, eu escrevi aqui para não me perder, por causa do espanhol. Reconciliar é restabelecer a relação e a comunhão perdida com Deus, como fruto da desobediência do homem. Então, Deus nos reconciliou, ou seja, Deus restabeleceu a nossa relação e a nossa comunhão, que foi perdida ali com Adão e Eva. Deus se aproximava, Deus conversava com Adão, com Eva, mas eles desobedeceram ao Senhor. E por causa dessa desobediência, como diz Romanos capítulo 3, todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Por isso que necessita restabelecer essa relação com Deus e restabelecer essa comunhão perdida com Deus. Então, reconciliar é restabelecer a relação e a comunhão perdida. Mas Deus, em Cristo, restabeleceu essa comunhão perdida com Deus. Portanto, nós somos privilegiados por receber de Deus esse ministério, como ele diz no versículo 20, 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós não reconciliamos ninguém. Nós simplesmente temos uma palavra, anunciamos essa palavra, porque quem reconcilia, quem restabelece a relação e a comunhão perdida é Deus em Cristo Jesus. Eu não convenço ninguém, nem vocês, nem eu. A igreja não tem essa tarefa, essa missão de convencer ninguém. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida das pessoas. Porém, os irmãos e eu recebemos de Deus essa palavra da reconciliação. Nós falamos, comunicamos, anunciamos, e essa palavra, que é a voz, que é o pensamento,
que é a vontade expressa de Deus, que nós temos o privilégio de ter nas nossas mãos e no nosso coração, é essa palavra que vai trabalhar na vida das pessoas e convencer as pessoas de que elas precisam ter a sua relação restabelecida com Deus, para que possa ter a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor Deus. É interessante que o versículo 20, ele diz, de sorte que somos embaixadores. O que significa um embaixador? Embaixador é um representante. É um representante de um país num outro país. É curioso porque esse país, seja Brasil, seja Espanha, essa terra não é a nossa casa. A nossa casa está lá no céu. Nós estamos de passagem. Nós estamos, como o povo de Israel, peregrinando pelo deserto. Na verdade, vivíamos no deserto, não porque estamos passando uma época difícil por conta da pandemia, não. Estamos peregrinando aqui nessa terra, porque essa terra é muito difícil você viver aqui. É difícil por quê? Porque o mundo não considera Deus, seja no Brasil, seja aqui. Uma vez um jovem não crente me disse, o que você veio fazer aqui na Espanha? Viu o meu sotaque, né? O meu sotaque nordestino? O nordestino falando espanhol, imagine, né? Então, porque por mais que a gente fale bem, ou tente falar o melhor possível a gramática espanhola, mas a única coisa que eu não perdi, não quero perder, é o meu acento nordestino. Porque o resto eu já perdi nesses 27 anos. Vocês me entendem o que eu estou dizendo, né? Aí esse rapaz me disse, o que é que você é de onde? Eu disse, eu sou do Brasil. O que é que um brasileiro vem fazer aqui na Espanha? Eu disse, eu vim falar do amor de Deus aqui. Sabe o que me disse esse rapaz? Ele me disse, nós não precisamos ouvir isso aqui. O europeu não precisa de Deus, o espanhol não precisa de Deus. Mas não é só o espanhol que pensa isso, não, hein? Tem muita gente no Brasil, inclusive gente da minha própria família, que pensa exatamente isso. Eu não preciso de Deus. Eu trabalho, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, ou seja o que for, eu não preciso de Deus. Porém, nós temos a responsabilidade, tendo recebido a palavra da reconciliação, nós temos a responsabilidade de seguir falando do amor de Deus a essas pessoas e orar por Deus, orar a Deus por elas, para que Deus abra os seus olhos e converta os seus corações e que eles tenham o mesmo privilégio que nós temos de conhecer, de ver, de sentir e de desfrutar dessa comunhão restabelecida por Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Portanto, nós somos representantes de Deus. Isso identifica o crente. Isso identifica a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está reunida aqui, na casa de vocês, aqui na nossa casa. Tá, nós somos a igreja. Perfeito, maravilhoso. Porém, nós somos a igreja de Cristo, porque a gente está aqui na presença de Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, e Deus está aqui com a gente, escutando, observando, vendo qual é o meu pensamento, o que está passando no meu coração, na minha mente, no meu interior, porque Deus é assim, Deus age dessa forma para quê? Para aplicar a sua palavra a cada um de nós, dentro do contexto de cada um. Porém, nós somos, vocês e eu, somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Seja onde for. Deus colocou os meus pés aqui na Espanha, e eu tenho que ter essa consciência de que eu sou representante de Deus aqui na Terra. Antes de ser representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é um privilégio, que é uma alegria muito grande, mas eu sou representante de Deus aqui nesse país, que não considera Deus para nada, que acha que não precisa de Deus, que a igreja, que não quer nada a ver que não quer saber nada de igreja, nada de Bíblia, que tudo isso é passado, isso é uma forma de enganar a mente e o coração das pessoas.
Mas isso é o coração do homem sem Deus. O coração do homem sem Deus pensa exatamente isso. Mas nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. E ele diz, no versículo 20, em nome de Cristo. Então, somos embaixadores em nome de Cristo. Quem é a nossa bandeira? Quem é a bandeira dos irmãos aí? A bandeira da IPB? Sim, precioso, maravilhoso. Pero a nossa bandeira é Cristo. É ela que a gente tem que levantar e dizer, sobre Cristo. Estou aqui representando o nosso Senhor aqui na terra. É por isso que o crente tem que saber quem é, quem ele é, e o que é que representa a igreja para mim, um clube social? Não. Representa a casa de Deus, a comunhão dos santos, o corpo vivo de Cristo. Eu vou para a igreja para trabalhar, para servir ao Senhor, eu sirvo e sou servido. Nos alimentamos da palavra, crescemos com a palavra, aprendemos com a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra e desfrutamos dessa palavra viva e eficaz, que é a palavra preciosa do nosso Deus, que Deus colocou isso na nossa mente e no nosso coração. Só que essa palavra não pode parar em mim, por isso que vem a ideia de embaixador, transmitir, anunciar, levar essa palavra aos demais, como diz o texto, como se Deus, versículo 20, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus precisa da gente? Não. Mas Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar a minha mente, os meus conhecimentos, a minha cultura, usar a minha boca, os meus pés, as minhas mãos, o meu bolso, o meu dinheiro, a minha vida, os meus dons, os meus talentos? Sim. Ele quer isso para quê? Para que tenhamos consciência que somos os seus representantes aqui nesse país, até que eles nos chamem para a sua glória eterna. E diz mais, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, nosso Senhor, ele o fez pecado por nós, ou seja, nós é que deveríamos estar ali naquela cruz maldita. No entanto, Deus tirou Jesus, colocou seu filho ali naquela cruz para pagar uma dívida que era nossa, que nós que deveríamos pagar. E o embaixador de Cristo na terra precisa ter consciência de que não merece, não mereceu e não merece essa graça de Deus, porém ele faz. Ele faz, ele trabalha, ele atua, ele transforma, ele restaura, ele restabeleceu essa nossa comunhão perdida por causa da nossa desobediência. Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós e nos deu essa palavra da reconciliação. Por isso que somos seus embaixadores, porque temos uma palavra para transmitir às pessoas. Eu fico pensando, qual é o objetivo da reconciliação? 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 3 ao 15, ele fala que a nossa dívida, ela foi anulada, foi cancelada. Cancelado o escrito ou a ata de dívida que nós tínhamos contra o Senhor. Desde o momento que o sangue de Cristo, pela fé, caiu sobre nós, lavou o nosso coração, trabalhou o nosso interior, esse sangue precioso anulou toda a nossa dívida para com Deus. É por isso que eu sempre digo, não temos mais passado, temos um presente e um futuro. Eu não estou aqui com uma bola de cristal, né, para ler e falar o que essa gente desorganizada fala por aí. Porém, nós não temos não temos mais passado, porque esse passado já foi cancelado, já foi anulado. Não temos mais nenhuma ata em contra. Eu não sei como é o esquema da advocacia aí do Brasil, já esqueci. Mas aqui na Espanha, por exemplo, quando uma pessoa vai ser julgada, ela, antes do juiz dar a sentença final, existe uma ata que se faz para essa pessoa. Qual foi o seu pecado, o seu crime? Foi julgada, foi isso, está todo detalhadamente a respeito de tudo que passou com aquela pessoa. Até que vem o juiz e, com o seu selo, com a sua assinatura,
firme a sentença de quantos anos de prisão, ou que seja. Eu não sei como é que funciona, está funcionando no Brasil a respeito disso, mas aqui funciona exatamente isso. Então, vem aquela ideia, o que acontece, ou qual é o objetivo da reconciliação? Pegar essa ata, e romper, rasgar, e fazer pedaços da nossa dívida que nós tínhamos com Deus. E quem fez isso? Por meio de quem? Como o próprio texto diz, o texto que nós vemos. Pelo sangue de Cristo. Cristo morreu ali naquela cruz, nos tirou daquela cruz, para que nos desse essa reconciliação, restabelecesse essa comunhão com Deus, e essa reconciliação é o rasgar, é o romper, é o eliminar dessa ata com Deus, para que pudéssemos ter e manter essa relação preciosa com o nosso Senhor. Portanto, não temos mais dívida. A dívida foi paga na cruz, através do sacrifício vicário de Cristo, sacrifício substitutivo. Nos tirou da cruz e se colocou no nosso lugar. Morreu por nós, para nos dar o privilégio de ter essa nossa comunhão restabelecida e essa nossa relação restabelecida com o nosso Senhor. Isso que a gente tem que anunciar às pessoas. Isso é que a gente tem que falar. E quais são os benefícios dessa reconciliação? Paz. Paz é comunhão com Deus. Paz vem como fruto dessa relação restabelecida com Deus. Paz tem aquele que está com Deus e em Deus. Paz não é sinônimo de ter dinheiro, não é sinônimo de ter, como diz aqui em espanhol, um pedaço de piso, ou seja, um piso grande, bonito. Não tem nenhum pecado ter um carro, ter uma casa, ou ter um apartamento bonito, não. Isso não tem, não estou dizendo que isso seja pecado. Porém, isso não dá paz ao coração das pessoas. A paz verdadeira vem a partir da reconciliação da pessoa com Deus. Essa tranquilidade, essa confiança, esse sossego que a gente tem, como diz o Salmo 46, versículo 10. Está, como é em português? Estar quietos e conhecer que eu sou Deus. É mais ou menos isso, né? Então, estar quieto, tranquilo, confiante, sossegado de que Deus está na nossa frente e que Ele vai providenciar todas as coisas que sejam necessárias. Por quê? Porque somos seus filhos, lavados e redimidos no seu sangue, sangue precioso. Portanto, o primeiro benefício é a paz. O segundo, acesso livre à sua presença. Romanos 5, versículo 2. Temos acesso livre à presença de Deus. Isso é fruto da nossa reconciliação com o Senhor. Garantir a salvação, Romanos 5, 10 a 11. Essa reconciliação selhou, marcou, carimbou, né? E nos deu uma identidade com o nosso Senhor. Portanto, a nossa marca característica é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Onde eu estiver, eu vou levar o Espírito de Deus comigo. Portanto, é preciso ter cuidado. Para onde eu estou levando o Espírito de Deus? Como eu estou tratando esse Espírito de Deus que em mim habita? E o Espírito de Deus nos diz todos os dias: você é o meu filho. Essa voz que nós escutamos não é uma voz de nenhum fantasma por aí. Essa voz que ouvimos a cada dia no nosso coração é o Espírito Santo de Deus nos dizendo exatamente isso. É tudo, Everton. Você... É não. Semana passada foi ali. Foi hoje. É hoje, né? Reverendo, desculpe interromper. Reverendo Everton, seu microfone desligou. Obrigado. Acho que deve ter sido o fantasma dele Mazalhar. Eu não estou aqui.
Mas essa voz que escutamos no nosso coração não é nenhum fantasma, não, hein? É o Espírito de Deus que habita no seu coração. E sabe o que é que diz o Espírito de Deus no seu coração? Você é meu filho. Eu estou com você sempre. Não se apavore, não se angustie. Eu fiz de você um vaso novo, lavado, purificado, renovado, restaurado. E essa glória bendita, nós temos que desfrutar dela. Mas essa glória não pode parar em mim, não pode parar nos irmãos. Essa glória tem que passar através da igreja. Por isso que o texto diz, recebemos o ministério da reconciliação, essa tarefa de levar adiante essa promessa que Deus dá, de restaurar, de restabelecer. Portanto, benefícios, a paz, acesso livre à presença de Deus, garantia da salvação e ser livre do poder do diabo, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. E a gente tem que anunciar isso, a igreja tem que transmitir isso às pessoas, porque tem muita gente atada ainda às coisas do diabo. E quando abrimos o nosso coração, pela graça de Deus, abrimos o nosso coração na presença do Senhor, o poder, a influência, a interferência do inimigo na nossa vida, ela cai por terra em nome de Jesus. E o que nós temos que fazer? Alimentar essa liberdade, esse acesso diário e constante com o nosso Senhor, para crescer em comunhão com Ele e anunciar isso às pessoas. As pessoas sempre me perguntam, pastor, tem algum segredo da obra missionária? Não. Vocês fazem uma obra missionária. O trabalho pastoral é um trabalho missionário. Uma vez eu estava pregando na igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falando de vários anos atrás, e o presbítero Sérgio Paulo, ele me apresentou. Nós temos um missionário aqui conosco. Passei à frente e me aproximei do presbítero Sérgio Paulo e lhe perguntei, presbítero, quantas pessoas nós temos aqui agora? E na época, naquele momento, era mais ou menos umas 300 e pico de pessoas na igreja, na escola dominical, e eu disse, então nós temos 301 missionários aqui na igreja. E os irmãos, a igreja é missionária. Se a gente tira o trabalho missionário, a evangelização, o ministério da reconciliação, se a gente tira isso da vida da igreja, a igreja perde o sentido de ser, porque é isso que alegra o coração de Deus. Por isso que Deus nos trouxe das trevas para a luz, para quê? Para que nós pudéssemos falar desse amor aos demais, para que outros pudessem conhecer o que nós conhecemos, que é esse amor misericordioso, um amor benigno, um amor que restaura, que reconcilia e que nos dá o que o mundo busca nas drogas, na bebida, na prostituição, no dinheiro, nas demais coisas. O que é que o mundo busca? A paz, a garantia de alguma coisa e poder. No entanto, Deus vai transformando tudo isso, colocando os pontos sobre as is da nossa vida e nos dando um sentido de direção. Essa é a obra missionária, seja aqui na Espanha, seja no Brasil. Levar a palavra de Deus às pessoas. Converter, não convertemos ninguém. Não transformamos ninguém, não restauramos ninguém. Quem reconcilia, quem restaura, quem transforma e quem converte a pessoa é Deus. Somos somente os anunciadores, somos os canais nas mãos de Deus, ou um canal nas mãos de Deus, para levar essa mensagem do Evangelho àqueles que Deus coloca diante de nós. Peçamos a Deus, Senhor, capacita-me, dá-me forças, dá-me valor, para que eu possa ter essa consciência clara, de que tenho uma tarefa, um ministério para cumprir, aonde Deus coloque os nossos pés. Vai ser difícil? É difícil. Nunca foi fácil. O trabalho da igreja nunca foi fácil. O evangelho nunca foi fácil. E se pregam um evangelho fácil e barato, esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Assim de claro.
O evangelho de Jesus é muito difícil, é doloroso, porém é cheio de glória, cheio de alegria, porque é um evangelho que reconcilia vidas. E vocês e eu temos esse privilégio de anunciar essa palavra que dá aos outros o que os outros precisam conhecer e precisam ter, que é essa reconciliação com o nosso Senhor. Cada lugar que você vive, seja no Brasil, aí em Areias, de forma específica, seja aqui, cada lugar tem o seu grau de dificuldade. As pessoas, quando eu chego no Brasil, me perguntam, mas a Igreja é católica, a Espanha é um país muito católico? Sim, é um país muito católico. Mas é um país mais mariano, não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. É mais de Maria que de Cristo. Mas a gente não tem que se espantar com a Igreja Católica, não. A gente tem que ter consciência da nossa missão, da nossa tarefa, onde é que estão postos os nossos pés, para que tendo o crente essa consciência, os desafios sobrepassam. Vencemos esses desafios, porque Deus nos trouxe para isso. Deus nos deu esse privilégio para que pudéssemos levar essa palavra aos demais, para que outros conheçam o que nós conhecemos. O mundo precisa de paz, e a gente sabe o que significa paz. O mundo precisa se aproximar de Deus, e a gente sabe como fazer. O mundo precisa ter uma garantia, e nós sabemos como. Onde é que está a nossa garantia? Não está na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil. A nossa garantia está no céu. É isso? Nossa garantia está na nossa certeza da salvação. E quem nos confirma isso? O Espírito Santo de Deus, que em nós habita. O mundo quer ser livre. Aqui, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui é um tal de liberdade que é impressionante. Liberdade em todos os sentidos. De sexo, de dinheiro, faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Essa liberdade, essa autonomia que reina nesse contexto europeu. Não sei se o Brasil, como é que está nesse sentido. Porém, eu digo uma coisa, nós estamos livres de um poder, temos a liberdade para fazer todas as coisas. Não fazemos todas elas. Porque nem todas as coisas, como diz Paulo, nem todas elas convêm. Porém, nós temos o poder, a liberdade e a alegria de anunciar essa reconciliação que dá a cada um a consciência de uma vida nova em Cristo Jesus, Senhor. Isso que eu queria dizer para vocês. Refrescar, eu sei que vocês já ouviram muito, mas é somente refrescar isso para vocês. Mas é curioso, né, pastor? E quando a gente está pregando, quando a gente está ensinando, a gente parece que aprende mais do que aqueles que estão nos ouvindo. Eu gosto muito de ler a Bíblia em voz alta. Nós tínhamos lá no seminário o reverendo Otton Guanais Dourados, os mais antigos da Igreja de Areias, com certeza vão lembrar dele. O reverendo Otton sempre dizia, quando estávamos estudando a arte de pregar, homilética, né? Ele sempre dizia, leiam o texto em voz alta, para que vocês escutem a voz de vocês. É muito bom ler a Bíblia em voz alta, porque estamos escutando a voz de Deus. Não é a voz de homens, é a voz de Deus. E essa voz é maravilhosa, é preciosa. O que é que diz essa voz? Que somos reconciliados, temos todos esses benefícios, e tudo isso veio através de Cristo. Portanto, não parem em vocês, não parem em mim, não parem na igreja. Esse ministério, essa tarefa linda que temos, ela tem que passar através de nós. Somos filhos de Deus para anunciar o evangelho de Jesus às pessoas. Amém? Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Vamos orar? Podemos orar, pastor? Podemos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa breve reflexão, Senhor. Tua palavra, quando lemos, quando falamos, aprendemos tanto, ouvimos a nossa própria voz.
ouvimos a tua voz falando através da nossa boca, Senhor. Isso é bom porque nos faz lembrar quem somos diante de ti e o que que nós representamos para ti, Senhor. O que que tu queres para nós como tua igreja, como teus filhos. Tem misericórdia aqui de Sevilha, Senhor, tem misericórdia da Igreja de Areias. Igreja de Areias, Senhor, com história longa, com caminhada longa, muitas lutas e dificuldades, Senhor, a tua igreja passou ao longo desses anos todos, Senhor. Nós sabemos que os teus remanentes, os teus fiéis estão aí, Senhor, firmes e fortalecidos em ti. E pedimos, Pai, que a nossa igreja de Sevilha, Senhor, possa ser uma luz nesse lugar, possa brilhar, possa glorificar o teu nome, possa, assim, levantar cada dia a bandeira, Senhor, a bandeira de Cristo, e não ter vergonha, não ter receio nenhum de dizer, sim, as pessoas precisam se reconciliar contigo e ter essa sua relação restabelecida contigo, Senhor. Ó Pai, que a tua igreja, seja no Brasil, seja aqui, seja onde for, que não percamos de vista a nossa tarefa, a nossa missão e o nosso ministério, que tu colocaste, Senhor Deus, na nossa mão, na nossa mente e no nosso coração. E perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, por favor, Senhor, quando somos fracos, Senhor, quando somos negligentes, quando não somos obedientes a ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Dá-nos essa consciência de tudo que tu queres para nós e através de nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, que bom. Meus queridos irmãos, um prazer muito grande poder ouvir o reverendo Everton, e nós vamos passar para algumas perguntas. Eu sei que vocês devem ter algumas perguntas. Então, como é que a gente vai fazer para, de repente, não ficar todo mundo perguntando ao mesmo tempo? Você faz assim, ó. Tá certo? Você faz assim e vai dar sinal, todos verão que alguém tem uma pergunta para fazer. E com isso a gente vai poder, cada um liga o seu próprio microfone, faz a pergunta, o reverendo Everton vai responder, continuamos gravando, vamos gravar as perguntas, vamos gravar as respostas. Então, o presbítero Eto já levantou a mão. Posso falar, pastor? Sim. Tá me ouvindo? Posso falar? Pronto. Estamos ouvindo. Eu botei aí, escrevi, né? Porque a preocupação hoje da Espanha é muito grande, porque ela abriu e a coisa piorou, né? Nós estamos acompanhando e viu que a coisa está muito séria. Aí eu queria saber como é que está a família do pastor Everton Peter, a esposa, o filho que é pastor, o genro que é pastor, a filha, enfim, os filhos, né? Porque é uma preocupação minha, porque a minha filha está em Portugal e a parede meia com a Espanha. E ainda bem que está fechado, né? Mas que a Espanha está preocupando, não é verdade? Pastor Peter, pode falar, eu já terminei. Vale. Porque a tecnologia, eu acho que não chegou ainda na minha casa. Bom, é uma preocupação enorme isso. Por quê? Porque no período de confinamento, que foi desde o dia 14 de março até, creio que dia 21 de junho, as pessoas estavam em casa. Mas depois que foi liberado isso, né, começaram as fases, primeira fase, segunda fase, agora estamos na chamada nova normalidade. Não sei como é que vocês estão chamando por aí isso, mas aqui é a nova normalidade. Só que a nova normalidade está sendo uma verdadeira anomalia por aqui. Por quê?
Porque as pessoas saem à rua sem as máscaras. Saem à rua e não querem ser controladas por nada nem por ninguém. É aquele espírito individualista do europeu, né? A vida é minha, ninguém manda nela. Eu faço dela o que eu quero. Portanto, eu vou para a rua com máscara ou sem máscara, vou a tal lugar, vou a tal lugar, porque me apetece, como diz o espanhol, porque eu tenho vontade de ir, vai e faz, e com certeza, infelizmente, tem aumentado o foco em quase todo o país. Quase todo o país. Ontem mesmo, nós tivemos quase 600 novos contágios do coronavírus aqui no país. Poucas comunidades autônomas na Espanha, poucas comunidades estão isentas disso, pouquíssimas. A maioria, infelizmente. Por quê? Porque o país, o governo abriu a fronteira. Porém, não sei se vocês viram no noticiário por aí, a França proibiu a entrada de espanhóis lá. A Inglaterra, a partir da meia-noite de ontem, ninguém pode sair, ninguém pode chegar da Espanha no Reino Unido sem passar quarentena. A Bélgica, mesma coisa. A Noruega, a mesma coisa. E a minha pergunta, por que a Espanha não faz? Mas sabe por que a Espanha não faz, presbítero? Porque a Espanha está pensando no dinheiro, na parte econômica. Porque esse país vive de quê? Vive do turismo. E essa hora, aqui, essa época de julho e agosto, é época de calor e é época do turismo, é verão. Inclusive, lá fora está quase 50 graus agora, hein? Muito quente. Por quê? Porque essa época vem uma massa de ar quente do norte da África e fica exatamente em cima da península. E, com a permissão de vocês, queima quem está embaixo. Né? Então, estou com o ar-condicionado ligado em casa, só que as pessoas saem, porque as pessoas querem fazer o que querem. Infelizmente, é um risco muito grande. Nós corremos um risco quando fizemos o nosso acampamento. Mandei, não sei se chegou no Ministério de Missões, eu acho que sim, eu mandei para vocês. Um relatório, um informe das nossas atividades no Ministério, lá no acampamento. Passamos de quarta até sábado no acampamento. Porém, a gente foi somente com 31 pessoas, de mascarilha, de máscaras, lavando as mãos, com uma certa medida de segurança. Mas ainda estou orando a Deus e pedindo, Senhor, que ninguém adoeça. Porque é segunda-feira que vai completar 10 dias. Ainda estamos em quarentena. Porém, a gente foi, não desobedecendo às leis, não desobedecendo ao Estado, nós fomos com pouca gente, com muito cuidado, com muita precaução, e lá nós tivemos muita precaução nesse sentido, né? Mas é que tá, os jovens saem na rua sem máscara, vão para a noite, vão para os bares, enfim, infelizmente esse contágio tem crescido assustadoramente aqui. E Portugal, coitada de Portugal, assim como coitada da Espanha, infelizmente a gente vai sofrer e já está sofrendo as consequências desse novo foco, né, desse vírus. Só que a Naira está aqui pertinho, e ela está me fazendo lembrar que aqui em Sevilha tem poucos, hein? Pouquíssimos casos. Os casos estão mais concentrados na Catalunha, naquela área toda de Barcelona, estão em Lleida, naquela parte mais no nordeste do país, né? Onde tem a maior fluência de turista, porque esses focos, infelizmente, têm vindo mais de outros países. Não sei por que a Espanha não fecha a fronteira para impedir que isso cresça, né? Pode falar, Diga, meu irmão.
Pastor Everton, nos alegra, né, estarmos participando dessa manhã do estudo muito claro, né, mostrando as nossas responsabilidades como crentes, como discípulos de Cristo, no desenvolvimento, na proclamação do Evangelho, né? A cada 5 anos, nós temos a sua presença aqui no Brasil, né? E é interessante que a cada 5 anos o senhor vem mais espanhol, mesmo com sotaque nordestino, mas quando foi, escapa palavras ou expressões no espanhol, né? Tem Mas graças jeito, a não. Deus, não tem jeito não. Mas graças a Deus que, mesmo que o senhor fale espanhol do início ao fim, né? Nós tivemos uma experiência no tempo das vacas gordas, eu e Letícia demos um passeio aí na Europa, né? E nós vemos que, se eu falar devagar e o espanhol também falar devagar, a gente se comunica maravilhosamente, né? Então, damos graças a Deus pela sua vida, da sua família, né? E que Deus possa continuar lhe abençoando, né? E lhe trazendo o vigor necessário de investir cada vez mais no ministério pelo qual Deus nos ortogou e nos colocou nas suas mãos como instrumentos, né? Então, damos a Deus, graças a Deus pela sua vida, pela sua família e por esse ministério aí na Espanha. Só que eu não respondi toda a pergunta do irmão anterior. Perguntou como é que estava a família. Graças a Deus estamos livres do coronavírus, até hoje. Até hoje, né? Então, a esposa, a filha e o Leandro, nosso filho Leandro, ele mora em Madrid. Está morando em Madrid, já são 3 anos que ele mora lá. E Madrid passou uma época muito complicada no que se refere à pandemia. Mas, graças a Deus, ele não sofreu nada disso até agora. A nossa filha Ruth, ela tem um bebê, o Daniel, e ela está grávida de 3 meses já. É o segundo netinho netinho ou netinha, não se sabe, que está a caminho. Graças a Deus, tanto ela como o bebê, como a família, o meu genro, estamos bem. E nós não sabemos, ou seja, que eu saiba, não temos nenhum caso do vírus em nenhuma das nossas igrejas do campo missionário da IPB aqui na Espanha. Não teve nenhum caso. Nem em Sevilha, nem em Huelva. Nós temos igreja em Extremadura, em Dom Benito. O irmão que já veio aqui na Europa sabe, deve ter mais ou menos uma noção. Em Madrid, nós temos 3 igrejas do campo missionário, né? Eu saiba, não teve nenhuma delas lá. Foi aberta recentemente uma igreja nossa em Barcelona, a cidade de Barcelona, e também não teve nenhum caso lá. E outra, com a graça de Deus, lá em A Coruña, que fica na Galícia, né? De onde saiu o nosso português, onde nasceu o nosso português. Também não. Nenhum caso, irmão. Nem nessas igrejas e nem na nossa igreja aqui em Sevilha. Graças a Deus por isso. Chegando na nossa igreja, a Naira, que é muito cuidadosa, ninguém entra na igreja sem passar um spray na sola do sapato. A borrachinha que cobre o microfone, cada um tem o seu protetor de microfone. Quando eu passo o microfone para o pastor Alejandro, eu tiro o meu e ele coloca o dele. Então, a gente tem tentado manter o cuidado, a limpeza, a higiene e a distância. Meus queridos irmãos, nós temos aqui, eu vi o irmão Kennedy, levantou a mão, e a irmã Rosa Aquino também. Às vezes, a gente não visualiza todo mundo, então eu vou acrescentar um item. Você levanta a mão e liga o microfone, porque aí você sai do oculto para o visível, e a gente vai poder, todos nós, todo mundo vai ver que você
vai falar. Então, vamos ouvir o irmão Kennedy e depois a irmã Rosa. Pastor, as damas primeiro, irmã Rosa, por gentileza. Ai, que bom que ainda tem cavalheiros neste mundo. Obrigada, Kennedy. Bom dia, gente. Eu quero agradecer por esse momento, né? Agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento de ouvir essas experiências que são muito caras para a gente. E o que eu queria falar, pastor, é que eu tenho alguns trabalhos que eu tenho feito em pesquisa com ciganos pentecostais aqui no Brasil. E o ano passado, quando eu fui a Barcelona, eu fui a Manresa e entrevistei um pastor cigano da Igreja Cigana Filadélfia Pentecostal. E, assim, eu sei que, pelo menos até onde eu sei, os ciganos têm igrejas específicas e são, assim, tem se disseminado muito o evangelho a partir dos ciganos. Esse pastor, o pastor Aron, que eu entrevistei, já são gerações de cigano. O pai dele também era evangélico e tudo mais. Aqui no Brasil a coisa ainda está, digamos assim, não é uma coisa muito ampla ainda não, mas já tem igrejas ciganas, como em Campinas, igreja específica para ciganos existem. A minha pergunta é o seguinte, e sei que nessa região daí é uma região que tem muito ainda cigano, né? Muitos povos ciganos. A minha pergunta é, há algum contato da igreja presbiteriana com essas igrejas de ciganos, específicas de ciganos? Há algum trabalho conjunto? É mais curiosidade, na verdade, que eu tenho pelo fato também de pesquisar sobre ciganos pentecostais. Então, eu sou da Universidade Rural de Pernambuco e faço pesquisa na área de antropologia. E aí fiquei curiosa em saber como é que se dá essa relação presbiteriana com a Igreja Filadélfia, que é principalmente em Portugal, Espanha, a Igreja Filadélfia é muito forte. Obrigada. Não existe, irmã Rosa, relação deles, basicamente, com nenhuma outra igreja evangélica. Por quê? Porque eles têm a forma que é a Igreja Filadélfia, né? Eles têm a forma de culto deles, a forma de administrar, a forma de seguir, e eles não se misturam com as outras igrejas evangélicas. Não se misturam. Eles têm os bairros ciganos, né? Agora, a única forma da igreja evangélica entrar e trabalhar com ciganos é através do ensino religioso evangélico nas escolas. Tem muitos ciganos estudando nas escolas públicas, e o ensino religioso evangélico na Espanha tem ajudado a Igreja Filadélfia, Igreja Gitana, a crescer na fé através, não de uma relação eclesiástica assim, mas dentro dos próprios institutos, dos próprios colégios. E os professores de várias igrejas, de várias denominações, estão ajudando a esses irmãozinhos, que infelizmente de Bíblia não sabem muita coisa, então está ajudando essas pessoas a crescer na fé e a ter uma melhor relação com Deus. A única relação é essa. Saindo disso, não existe, porque eles não participam de nenhuma atividade do grupo chamado de pastores, que é o grupo chamado de coinonia. Então, que nós fazemos parte desse grupo. Então, todas as atividades que são feitas com o grupo de pastores aqui de Andalucia, de Sevilha, a Igreja Filadélfia não participa, porque eles têm a forma dele de trabalhar, de ser, de cultuar Deus, e isso está na raiz, no coração, no sangue deles, infelizmente. Obrigada. Pastor Everton Pita, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Pastor, só um comentário antes de fazer minha pergunta, né? Primeiramente, dou graças a Deus pela estabilidade da sua família, está tudo em paz. E o outro comentário é com relação... Eu dou graças a Deus porque nós somos cristãos, nós somos crentes, porque nós vemos que a desobediência
o senhor relatou aí em relação às pessoas que não querem obedecer e por conta disso esse medo dessa volta dessa doença, nós vemos que ai da terra quando os cristãos forem retirados daqui, porque o povo de Deus é um povo ordeiro, né, que procura obedecer às determinações, apesar dos pesares, né? Então, nós vemos isso na Europa por conta desse afastamento de Deus. Isso é consequência direta do afastamento de Deus. Aqui no Brasil, temos alguns casos isolados, né, de pessoas que realmente teimam em desobedecer às autoridades. Nós tivemos caso agora em Rio de Janeiro, em Bar, né? Tivemos caso aqui recente, próximo aqui no Nordeste, mas são pessoas que realmente não têm nenhum temor a Deus. A verdade é essa. A pergunta, pastor, é com relação a... Só uma parte dela o senhor já respondeu, que é a questão da... Eu ia perguntar como é que estava essa pulverização da igreja, né? Assim, como é que tem essas implantações das igrejas na Europa, né? As igrejas genuinamente cristãs. E a outra pergunta foi um texto que eu li, eu gostaria da confirmação do senhor sobre a questão do número. Nesse texto, eu li que apenas 1% da Espanha é cristã, é evangélica, né? E como é que está esses números, pastor? Isso realmente procede? É essa a realidade da Espanha? Essa é a realidade da Espanha. Eu não posso falar a nível de Europa e também não posso generalizar a nível de Espanha. Por quê? Porque a Espanha é um país que tem muitas culturas metidas aqui. Então, eu fico meio temeroso de dizer que, por exemplo, a Espanha generalizar as coisas, generalizar as ideias, e isso por quê? Porque o que eu conheço há 18 anos é o meu contexto de Andalucia, de Sevilha. Por exemplo, se eu vou para Madrid, Madrid é outro contexto, Barcelona é outro contexto, Barcelona não tem nada a ver com a região da Andalucia. Madrid não tem nada a ver com essa parte daqui. O madrilenho, o seu estilo de vida, a sua forma de ser, é muito diferente do andaluz, que é essa parte onde essa região onde nós estamos, que a capital é Sevilha. Né? Então, o crescimento é lento, as cifras são essas daí. Cifras são essas daí. Infelizmente, é isso. As igrejas são pequenas. Nós temos uma igreja batista aqui, em Sevilha, não vou entrar em detalhes, mas a Igreja Batista tem o quê? Se eu estou aqui há 18 anos, a Igreja Batista de Sevilha, se não estou equivocado, tem mais de 60 anos aqui. E tem pouquíssimas pessoas. O acesso, por exemplo, para uma escola bíblica com criança, a gente não tem acesso a isso, porque os pais não deixam. Para você ter um trabalho... ontem eu estava conversando com o presbitério do Recife e eles estavam justamente falando comigo sobre esse tema. E qual é a estratégia missionária, a estratégia de evangelizar? Aqui é através da amizade. Porque a gente não tem acesso às crianças. No Brasil, se você faz um EBF, Escola Bíblica de Férias, quanta criança não vai ir para a igreja? Muitas crianças. Isso aqui não existe. Naira fez uma vez uma escola bíblica de férias e veio uma criança. Uma criança. Então, a forma de aproximar das pessoas é através da amizade. Por isso que eu estou sempre tocando naquela tecla de que nós temos que, como igreja, dar testemunho justo para quebrar essas cifras baixas, esse percentual quase que insignificante de crente aqui nesse país. Na Europa, de uma forma geral, mas eu não me meto nos outros países. Cada país tem o seu contexto, mas o nosso contexto aqui, a cifra, é muito baixa a nível de Espanha. Exatamente por isso, né? Porque o acesso é lento, é muito lento. Você fazer um trabalho na rua, você tem que pedir autorização, você tem que trabalhar, você não pode sair, distribuindo folheto com ninguém.
É tudo através da amizade. Você se aproxima das pessoas, as pessoas passam a lhe conhecer, e através desse conhecimento e dessa relação, você fala de Jesus para essa pessoa, você leva a pessoa para a igreja. Por isso que o trabalho, o crescimento, ele é muito lento. Mas, infelizmente, as cifras são essas. Muito obrigado pela informação. O presbítero Antônio também mencionou que gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pastor. Bom dia, boa tarde aqui. Nós, como presbítero, é mais fácil a gente ter assim, o acesso aos relatórios que vocês enviam, mas talvez os membros gerais assim não tenham muito acesso como nós temos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, porque você falou que aí o país é mariano, pelo que eu entendi. E que você falasse um pouco, resumido, por causa do tempo, quais as metodologias que vocês utilizam para poder evangelizar os espanhóis? A metodologia só é uma. Se aproximar das pessoas, fazer amizade com essas pessoas. E se você vai para a rua para entregar um folheto, eles não recebem. E quando recebe, joga fora na sua cara. Assim, claro. Nós tínhamos não vou dizer o nome, mas nós tínhamos aqui um presbiteriano que veio naquele boom da imigração, né? E veio aqui para Sevilha, e naquela época, estou falando de quê? De 14 anos, 13, 14 anos atrás. E saímos para a rua para distribuir folhetos. E esse irmão saiu com Naira, saiu com um grupo pequeno, dividimos em vários grupos para distribuir folheto. Ainda tínhamos aquela mentalidade de sair na rua para entregar folheto. É muito interessante, que tem seu valor. Bom, então, esse irmãozinho do Brasil, quando foi entregar um folheto a uma pessoa, a pessoa saiu com 10 pedras na mão, disse muita coisa, e não queria, não sei o quê. Esse irmão ficou tão impressionado que ele voltou para a igreja e me disse: pastor, nunca mais na minha vida eu vou sair à rua para entregar um folheto. Eu disse: mas também não é assim. Então, não funciona. Não funciona. A metodologia, a estratégia que eu utilizava no Paraguai, eu passei 6 anos no Paraguai, é diferente da estratégia que utilizamos aqui na Espanha. Por isso que tem que orar, tem que pedir sabedoria. Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu me aproximo? Qual é o mecanismo de chegar nas pessoas, né? E até agora tem funcionado como? Se fazer conhecer, fazer amizade com a pessoa lhe conhece. Por quê? Porque qual é a ideia do povo? A gente já passou muitos anos sendo maltratado por essa igreja, no caso a igreja tradicional, que a gente já sabe qual é, né? Então, passamos muitos anos de história do país sendo maltratados. Então, nós não queremos nada com essa igreja, nada com Bíblia, nada com Evangelho. Essa é a ideia de muitos. Aí você vai chegar a falar de igreja com uma pessoa que já pensa dessa forma? Não. Essa pessoa tem que ver que o Evangelho mudou a minha vida, para que ela sinta vontade de ter também na sua vida uma mudança em Cristo. Diz que o testemunho das pessoas é muito importante. Falo muito sobre isso. Dar testemunho com a palavra, como anunciadores da reconciliação, que nós comentamos hoje, mas também através da minha vida, como eu vivo como crente. Qual é o meu testemunho? Como eu me visto, aonde eu vou, né, com quem eu vou. Sempre eu estou tocando isso. Por quê? Porque as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, vocês são carta lida e conhecida por todos os homens. As pessoas sabem, as pessoas veem exatamente. Curioso desse aspecto, que uma vez a porta da nossa igreja fechou, ela fecha com um controle, e quando nós saímos, chegamos no carro, por um motivo ou outro, tocamos nesse controle, nesse controle, né, controle remoto. Então, tocamos e a porta se abriu e nós fomos embora, e nós não vimos que a porta da igreja estava aberta. Tem uma porta grande na frente
e outra pequenininha atrás que estava com chave, mas a porta grande ficou aberta. E os vizinhos os vizinhos da igreja, começaram a observar. E não saía ninguém da igreja, não entrava ninguém na igreja. Quando foi à noite, a porta da igreja continuou aberta. O que aconteceu? Eu estava aqui em casa, era 8h30, 9 horas da noite, mais ou menos, e me liga o vizinho da nossa igreja. Pastor, não tem ninguém na igreja e a porta está aberta. Quando, curioso, eu simplesmente, como eu estava, peguei a chave do carro com Naira e fomos lá na igreja. Quando chegamos na porta da igreja, havia um grupo de vizinhos guardando a igreja, a porta da igreja. Quando nós chegamos, o espanhol, o sevilhano, o andaluz, é muito parecido com o nordestino. A gente fala, gesticula, fala alto e se mexe e tal. Nós somos assim, está no nosso sangue. E é bonito isso. Por isso que a gente se identifica muito com o povo, porque nós somos assim. Né? Então, quando nós chegamos lá, estava a maior discussão entre eles, porque estavam guardando a igreja e a igreja estava com a sua porta aberta. Então, eles foram explicar, foram discutir, falaram, e pediram para que eu abrisse a igreja, e eles lá, eram 5 ou 6 vizinhos da igreja ali, juntando, para pedir para que eu abrisse a porta da igreja, essa porta menorzinha, e fôssemos ver lá dentro se havia alguma coisa de ladrão, de fogo, ou o que seja. Enfim, eles sabem, os vizinhos sabem, as pessoas sabem, a hora que a gente entra, o que a gente faz e que horas a gente sai. É o que Paulo diz, somos carta lida e conhecida de todos os homens. Agora, o que eu vou fazer? Vou me aproximar desses vizinhos? Eu quero que eles vejam o poder de Deus na vida da igreja. Essa tem sido, aqui em Sevilha, nesses 18 anos que estamos, tem sido a nossa estratégia, a nossa forma de se aproximar. Vejam o que Deus fez na minha vida. É por isso que eu tenho que ter cuidado com o que eu bebo, né? Como eu me visto, aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu escuto, né? Quais são as minhas amizades. Eu sempre estou falando disso, porque as pessoas, como os nossos vizinhos, estão de olho para saber o que a igreja está cantando. No nosso acampamento, Naira colocou uma música que foi um rap. Inclusive, as nossas conferências, os nossos cultos do acampamento estão no canal da igreja. Se vocês quiserem ver as mensagens, as músicas que a gente cantou, nós gravamos, filmamos todinho e Naira está subindo pouco a pouco. Ali vocês vão ver um rap. Sabe o que é rap? Rap no Brasil também, não é? A forma de cantar. Mas qual é a música que a gente canta? Tem que ter muito cuidado com isso. É a minha forma de ver as coisas, para não prejudicar uma relação que podia ser diferente. Nós estamos Muito chegando... obrigado. Presbítero, o Antônio, pode falar, presbítero Antônio. Não, só agradecer, muito obrigado pela resposta, foi muito bom para a gente. Também gostei muito. Eu vou fazer aqui uma lista das pessoas. Eu vi o presbítero Hélito, que fez sinal. Mais alguém, liga o microfone, porque quando liga o microfone, ele dá um toque para mim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, além do presbítero Hélito? Presbítero Hélito, tem mais alguém? Não. Então, nós vamos terminar, vamos fazer a última pergunta com o presbítero Hélito, o presbítero Reginaldo, também ligou o microfone, presbítero Hélito, presbítero Reginaldo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente vai concluir. Então, pela sequência dos pedidos, o presbítero Hélito, depois o presbítero Reginaldo. Que bom que os presbíteros praticamente estão aqui, a maioria. Vamos ouvir o presbítero Hélito. Obrigado, pastor Arnaldo. Everton Pizza, pastor, a gente fica preocupado porque lá em Portugal a ajuda nas igrejas é porque tem muitos brasileiros. Aí eu não sei quantos brasileiros tem na tua igreja, porque os brasileiros ajudam a convidar e a trazer.
porque em Portugal, o português ele não gosta muito do brasileiro. Quando ele se dá bem com o brasileiro, ele é um amigão. Mas enquanto ele chegar até o brasileiro, ele é hostil demais. Né? O senhor sabe disso. E também eu queria ver sua esposa, que está perto de você, segundo o senhor falou aí, para que a gente possa também revê-la, né? É só isso. Ela está se escondendo aqui, viu? Está se escondendo. Bom, senta aqui, Naira. Vejam como ela está bonita. Peraí. Qual foi mesmo a pergunta do irmão? Quantos brasileiros estão na tua igreja? Porque é uma ajuda, né? Eu acho que a Espanha ainda é pior do que Portugal, nesse sentido, né? Nós passamos uma época... Não é igual a França, mas... Nós passamos uma época que tinha muito brasileiro, mas tem tanto brasileiro que me deu tanta dor de cabeça. E tanto brasileiro presbiteriano que eu queria a distância dele. E quando eu dizia, sou crente brasileiro, de onde? Sou da igreja presbiteriana, aí eu já olhava para a Nádia, Senhor, o que vai acontecer agora? Bom, com todo respeito à nossa origem, mas infelizmente, aquele boom de imigração, graças a Deus, desapareceu. Desapareceu. E nós temos brasileiros na igreja que são maravilhosos e que nos ajudam. A nossa igreja, ela tem espanhóis, que é a maioria. Nós temos um grupo de brasileiros, quantos? 2, 3. Nós temos bolivianos, nós temos paraguaios, são várias nacionalidades. Mas eu digo, aqui na igreja se fala espanhol. Aqui na igreja canta espanhol, lê espanhol, prega em espanhol. Então, aqui vamos desenvolver a cultura espanhola, porque é na Espanha que nós estamos. Então, não venha com cultura brasileira, não venha com cultura paraguaia, não venha com outra cultura. Você pega a sua cultura e vamos transformar nisso na cultura espanhola. Né? Os brasileiros que temos hoje, graças a Deus, aqueles que não mereciam estar, já se foram. Graças a Deus, sejam felizes longe da gente, tá certo? Desculpa dizer assim, mas infelizmente foram muitas dores de cabeça, muitas dores de cabeça por conta disso. Né? É por isso que o português, às vezes, fica meio receoso com o brasileiro. Porque o brasileiro, alguns chegam para a igreja para dizer o que é que essa igreja vai me oferecer. E essa não é a pergunta. O que é que eu posso oferecer à igreja? E não a igreja me oferecer. A igreja já nos dá um banquete. Qual é o banquete que Deus dá, que a igreja dá? A palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Nós é que temos que ajudar a igreja, nós é que temos que fazer pela igreja. Né? Infelizmente, muitos vêm com essa mentalidade, com essa visão, né? De o que a igreja vai querer me dar. Estamos a igreja de Sevilha com obra social. Então, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Com 4 pessoas, Naira, os 2 filhos e eu, começamos o trabalho do zero aqui da Espanha, aqui em Sevilha. E começamos com obra social, só que chegou no limite que a coisa estava mudando o seu rumo. Foi o que a gente fez. A gente mudou o esquema. Hoje a gente faz sim a obra social, né, como a gente tem feito e vai seguir fazendo. Mas só que aquele esquema anterior, não. Por quê? Porque as pessoas iam para a igreja por conta da comida. E a igreja não é, a minha visão, não é uma fundação, nem é uma ONG. A igreja é igreja, tem que pregar a palavra. Tratar, cuidar das pessoas, sim, tá certo? Mas fazer por amor, e não para sustentar as pessoas. Na igreja, para dizer que tem tantas pessoas, porque está ali. Eu não tenho essa visão, essa é a minha opinião. Fazemos a obra social? Sim. Dentro das nossas possibilidades? Claro que sim, mas seguimos fazendo. Infelizmente,
o português, que é muito explosivo, né? Quem veio aqui em Portugal sabe exatamente disso, é muito explosivo. E chega, vê um brasileiro aproveitador, o que ele faz? Explode com essa pessoa, né? E muitos desses brasileiros que estavam com a gente, eles estão nas igrejas pentecostais, inchando as igrejas pentecostais porque elas dão comida. Então, eles, às vezes, nem frequentam, às vezes, vai uma vez, estão inchando. As igrejas pentecostais hoje aqui estão inchando. Mas aquelas igrejas que têm obra social, As que tem, que dão comida, que vão por conta da comida. Então, a obra social tem que ter muito cuidado, na minha opinião. Tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, saber pisar bem para não confundir a cabeça das pessoas. Pastor, eu espero que você tenha algum presbiteriano na sua igreja, ou que chegue algum presbiteriano aí, que mude seu pensamento. Porque nós ficamos assim chateados, né? Quando a minha filha chegou em Portugal, já faz 2 anos que ela está lá, né, com o André. O senhor conhece os dois? É Kaline e André. Eles conhecem o senhor? Tá certo. E aí, eles sentiram a necessidade de buscar cada vez mais a palavra. É como o senhor falou, a igreja tem que ser igreja. Então, quem chega e fica, tem qualidade, não é quantidade, né? Então, eu espero que realmente isso possa mudar e que os brasileiros, né, esses que são mal educados, que são imperativos demais e querem até mudar a coisa, que vá para outro lugar ou então se convertam. Em nome de Jesus. Eu acho que é isso. Mas nós temos brasileiros que estão há tempo na igreja, que estão muito bem. Inclusive, temos uma senhora que é de Pontezinha. O meu primeiro ministério foi na Igreja Presbiteriana de Pontezinha. E está conosco a Ana Cristina. Não sei se ela está nos escutando agora, porque eu disse que íamos ter aqui. Então, ela está com a gente aqui há 3 anos. E é presbiteriana. Nós recebemos lá da Igreja de Itambaú um casal, o Eduardo, que é um presbítero, que deixou um testemunho maravilhoso, tanto ele como Teresa, a esposa, e outros presbíteros, diáconos e irmãos presbiterianos que deixaram saudade. No ano passado, recebemos um grupo de jovens da Igreja Presbiteriana das Graças, aí de Recife. Foram 18 jovens e o pastor, que é jovem também, pastor Daniel, né? Então, esse grupo esteve no acampamento. Então, ainda mantemos uma relação linda com eles, o pessoal da igreja, todos são presbiterianos, deram um testemunho maravilhoso. Eu acho que, porque o irmão disse, infelizmente, eu acho que alguns precisam de conversão, né? E a última pergunta com o presbítero Reginaldo. A graça e a paz, meu amado missionário. Veja bem, a estatística que mostra o crescimento da Igreja de Cristo na Europa é muito pequena e deixa a nossa alma e o coração muito triste. Por outro lado, a gente vê que o islamismo ele avança numa uma velocidade muito grande e às vezes até agressivo. Eu queria saber como você sente-se numa situação dessa, porque muitas vezes sabemos que a conversão de uma pessoa do islamismo para o cristianismo, isso é a duras penas e muitas vezes perigosa. Queria que você dissesse para a igreja aqui como se sente, porque isto certamente começa a chegar no Brasil. Muito obrigado, meu missionário. Por exemplo, o crescimento do islamismo não é somente na Espanha, é na Europa de uma forma geral, né? Mas nessa zona que nós estamos aqui, muitas cidades foram formadas e a estrutura de muitas dessas nossas cidades vem
de uma cultura islâmica, né? A arquitetura, e se você olha, não sei se alguém já foi lá em Granada, né? Granada fica mais ou menos às 2 horas e quase 3 horas aqui de Sevilha. Então, a Alhambra, que é um patrimônio da humanidade, algo muito bonito, é a cultura islâmica, é o dedo e a mão do islamismo. Então, muitas vezes eles querem retomar isso. Isso é nosso, nós construímos. Na época dos reis católicos, eles retiraram todos esses de Granada e limparam muito essa área toda de Andalucia, né? Mas eles sempre tiveram e têm vontade, seguem tendo vontade de retomar o que eles deixaram. Eu não me assusto muito, não, sabe? Eu não me assusto muito, não, com isso, porque a igreja continua a fazer sua tarefa, a cumprir sua missão. É um risco? É. O crescimento é grande? É grande, tem sido bem considerável a nível de Espanha. Porém, eu acho que eu não me preocupo, não gasto muitas as minhas energias pensando nesse aspecto, porque eu acho que a gente tem que dar à igreja a consciência, a consolidar o trabalho da igreja, da base, fortaleza espiritual através da palavra de Deus, para que os crentes fortalecidos e firmados na palavra, eles vão enfrentar qualquer que seja a ameaça, seja do catolicismo, seja de Maria, seja do islamismo, seja de quem for. Mas se a igreja está firmada e bem alimentada na palavra, ela enfrenta esses problemas. Mas que existe ameaça? Existe. A gente não pode negar. A mesquita de Córdoba... Muito obrigado, pastor. A mesquita de Córdoba, irmão Reginaldo, era toda... Ela tem estrutura toda muçulmana, toda ela. Eu já entrei nela, é muito bonita, muito bem visitada, a quantidade de turistas é muito grande ali. Porém, a Igreja Católica tomou isso do islamismo, e as últimas informações é que a Igreja Católica está tentando devolver ao islamismo essa mesquita, que é muito grande. Bom, é um risco? Para todos, sim. Mas a gente tem que fazer o trabalho, tem que seguir adiante. O risco que vocês têm no Brasil, né, as ameaças que vocês têm no Brasil, é muito grande. A mesma coisa daqui. Eu não me espanto muito com essas coisas, não, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho da igreja, estar firme na palavra, e colocando gotita, traz gotita, e vamos fazendo devagar, sem parar, mas ir de forma perseverante e constante na obra do Senhor, porque é assim que nos ensina a palavra. Hein? Por exemplo, na igreja, nem fala de igreja. Eu não quero falar. Porque tínhamos um casal na igreja, que era um pastor, acho que vocês, não sei se chegaram a ouvir dele, o pastor Juan e Clara americana, e ele espanhol. E agora, em janeiro, eles pediram a gente, né, pediram autorização para abrirem a igreja de Guilhena, que fazia 9 anos que a gente orava por um trabalho nesse povoado que está aqui perto de Sevilha, a uns 30 quilômetros. E eles saíram, os dois, para abrirem a igreja, alugaram um local. E Clara, a esposa dele, estava me comentando, Naira, na reunião da terça-feira, durante a semana, vieram 10 pessoas. Isso é incrível aqui. Se abrir um local assim, e chegar 10 pessoas para uma reunião numa terça-feira, sabe? Então, a gente vê que você faz uma coisa e Deus vai mandando as pessoas, né? Então, eles estão provando lá, porque eles não acreditavam que dava. E a gente diz, a gente ora e Deus vai dar. E agora eles estão lá e estão provando que Deus está mandando as pessoas, né? Nossa. E muitas experiências interessantes, que aqui a gente diz, aqui na Europa, todo mundo é rico, ninguém tem nenhum problema. Eles estão passando por um problema com a senhora lá, que elas estão cuidando, entraram na casa da mulher que está com câncer,
e está fazendo um tratamento. Quando entraram na casa da mulher, ela não tinha água na casa. O único ponto de água da casa era o chuveiro do banheiro. Então, você vê uma coisa dessa. Em Sevilha, você não acredita que existe uma coisa dessa. Então, elas foram ajeitar a bacia do banheiro, foram ajeitar a torneira da cozinha para poder a mulher lavar prato, que ela lavando o prato no chuveiro. Então, coisa assim. Eles estão descobrindo coisas, entrando nas casas, descobrindo também coisas, uma maneira de evangelizar, né? Fazendo a obra, é uma obra social que eles estão fazendo também, né? Tentando ajudar as pessoas. Mas, assim, é incrível como Deus coloca a mão e faz uma outra obra crescer, né? Que é um motivo de oração, para que continue crescendo, né? Tanto Guilhena como outros lugares que a gente já tem em vista para tentar abrir outro ponto, né? A cidade de Guilhena, que está aqui mais ou menos a 30 quilômetros, não tem uma igreja evangélica. Não tinha. Não tinha nenhuma igreja evangélica. Nós passamos 9 anos orando para abrir esse campo em Guilhena. Por quê? Porque o pastor Juan e sua esposa Clara, eles moram em Parranossas, que é uma cidadezinha bem próxima, pegada a cidade de Guilhena. E eles queriam começar esse trabalho. Quando eles vieram, o pastor ele era pastor da igreja reformada, anglicana reformada. E quando a igreja anglicana se meteu com a questão de casamento homossexual, essa coisa toda, o pastor Juan pediu explicações à igreja anglicana, que não quis dar muitas explicações, e ele disse, bom, então aqui eu não fico. Saiu da igreja anglicana, encontrou a gente aqui como presbiterianos reformados, e eles se adaptaram à nossa igreja, passaram esses anos todos, inclusive acamparam com a gente também agora, esse último acampamento, estiveram com a gente, mas passamos 9 anos, e era o desejo do coração do pastor Juan, já que ele mora ali pertinho, de abrir esse trabalho em Guilhena. E é uma característica do espanhol, aqui, vou falar do espanhol geral, muito negativo, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, não pode isso, não pode aquilo. Sempre é um não, primeiramente. Aí a gente aprendeu a questionar o não, e depois a gente vê por detrás do não um grande sim. É por isso que tem que ter muita paciência, é um desgaste muito grande, porque tudo não pode. Inclusive, quando nós fomos começar a nossa igreja de Sevilha, tinha um casal, amigo nosso, que disse assim, não comece a igreja em Sevilha, porque aluguel é muito caro, para a licença de abertura, o governo não vai dar, tudo é muito difícil, tudo muito complicado. Foi que a gente viu, o aluguel não era tão caro, não precisa da licença de abertura para fazer o trabalho de uma igreja, e todo não, ou por detrás de todos aqueles não, tinha um grande sim, maravilhoso, graças a Deus por isso. É por isso que a gente não se assusta com Maria, com católico, com islamismo, com essas coisas. A gente tem que ir fazendo, né? Então, começou um trabalho, inclusive esse trabalho agora não é da igreja, já deixou de ser oração só nossa da igreja de Sevilha, agora faz parte do sínodo da Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. O pastor agora, e os que estão lá, são membros não mais nossos, né? Todos são membros agora da igreja do nosso sínodo nacional. E temos um projeto de abrir em Rota, que é outra cidade aqui perto de Sevilha, que não tem igrejas sérias, como eles dizem aqui. Queremos uma igreja séria aqui, pastor. Né? Tem muita zoada, mas pouca essência. Muita zoada, muito barulho, muita queda, às vezes eu brinco, muito puxão de cabelo e tal, para chamar a atenção dos outros, mas a essência do evangelho, zero. É um desafio muito grande, isso aqui não é fácil. Tem muita gente rica, mas tem muita gente pobre. Nós temos aqui, em Sevilha, o bairro chamado 3.000 Vivendas, que é o bairro mais pobre da Espanha. O bairro mais pobre da Espanha. O rei, as suas majestades, né, estiveram aqui há uns 10, 15 dias atrás para visitar, eles estão visitando várias comunidades e esteve aqui em Sevilha visitando esse local, que é o bairro mais pobre da Espanha. Né?
A gente tem que ter constância, perseverança, levantar a cabeça, saber que vocês estão aí, do outro lado, orando por a gente, acompanhando, né? Muito bom ter vocês, viu? Não esqueçam nunca disso. E todos os dias, Nair e eu estamos orando, Senhor, obrigado por essa gente querida. Não é porque nos dá dinheiro, não, viu? Também. Também é necessário. Mas pela certeza de que vocês estão orando por a gente. É muito boa essa relação com vocês, sabe? Muito boa. E essa situação de pandemia tem aproximado muitos missionários dos seus mantenedores, hein? Isso é muito necessário também. Então, a gente esteve conversando com o presbitério, e já estivemos conversando com a PMT, e, enfim, muito obrigado pela vida de vocês, viu? Pastor Everton, irmã Nayara, tem alguma palavra sobre o pastor Arnaldo? Tem alguma palavra? Depois dessa palavra, eu vou pedir à irmã Nátia que nos dirija a Deus em oração, encerrando a nossa escola dominical missionária. Tem alguma palavra para finalizar? Quer dizer mais alguma coisa? Se Deus quiser, no próximo ano a gente vai estar aí. Com a vacina. Espero que tudo esteja normalizado, viu? A gente vai levar vírus aqui não, viu? Espero que não. Nem trazer daí, né? Nem trazer, por favor, não me contaminem, viu? Nesse aspecto, sim. Tá? Mas a gente tem que voltar ao Brasil para conversar com o comitê, conversar com os mantenedores, fazer alguns desafios para vocês e receber alguns desafios de vocês. E a nossa ideia é chegar por aí no início de julho, como foi há 3 anos atrás, né? Ficar o mês de julho, o mês de agosto. Porém, o mês de julho, eu estou pedindo paciência aos nossos mantenedores, porque a gente tem vários aspectos de família para resolver. Eu não sei o que é que eu vou fazer com o meu apartamento lá em Recife, né? O apartamento está sendo utilizado pelo Eurico, pela Jaciane, que são do presbitério do Recife. Eles estão lá em casa, no meu apartamento emprestado. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com ele, ver a questão de documentação, questão de banco, e o que mais? E da aposentadoria. Eu estou caminhando para a aposentadoria, né, dentro de pouco. Então, eu quero ver todos esses aspectos no mês de julho, tá certo? Então, orem por isso. Quanto mais tempo a gente vai passando longe do Brasil, mais difícil fica a questão de banco, de documentação, dessas coisas. Não é fácil, né? Não é fácil. Ainda bem que a gente tem vocês aí, com paciência e tudo. Obrigado por tudo, hein? Que bom. Deus abençoe. Irmã Naira, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também por vocês e por essa oportunidade. Eu estava fugindo ali, escondida. Eu disse, não precisa não, né? Aí me disse, não precisa não, tá? Estava ouvindo ali de longe. Mas se Deus quiser, a gente está lá, aí, no próximo ano. Pastor, só a nível de informação, estava olhando aqui, a população da Espanha hoje gira em torno de 45 milhões de pessoas. 47, né, irmão? Então, veja, se considerarmos 1% que se diz cristão... Menos de 1%. Menos de 1%, né? São 400 mil pessoas no universo. Então, irmãos, a gente tem que orar, porque o campo é vasto, né? Para que o Senhor realmente fortaleça o irmão, seu ministério. Estaremos orando, viu, irmão? E ore. Eu estive conversando, com licença, pastor. Estive conversando com o sínodo ou com o presbitério naquele dia, não me lembro. Parece que foi com o sínodo, com o presbitério. Nós lançamos... porque outros presbitérios e sínodos. Então, um grande desafio é o sustento do Alejandro, que é um nativo que Deus levantou, que Deus converteu, que Deus chamou para o ministério, né? E que é o meu genro. Mas sem falar no aspecto de ser genro, no aspecto de ser um pastor daqui,
que se formou aqui, que foi ordenado aqui, que trabalha aqui na igreja, que está disposto a seguir a obra, né? Então, ele tem dificuldade na questão econômica, a questão com seu sustento, né? Então, quando orarem, orem também para que Deus levante mantenedores para a família dele, né? No caso, a nossa filha e ele, né? Eles precisam desse apoio, né? Meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, missionário Everton, Naira. Obrigado a todo o pessoal daí da igreja, da Espanha. E vamos estar orando, concluindo o nosso trabalho de hoje, mas no próximo domingo teremos a 5ª Escola Dominical Missionária. A 5ª. A gente continua guardadinho dentro de casa, mas nas quartas-feiras, seguindo todas as regras pré-estabelecidas de distanciamento, de higiene, nas quartas-feiras, das 14 horas até o pôr do sol, que é mais ou menos umas 17h30, a nossa igreja está aberta. Nós continuamos orando com os irmãos. Nessa ocasião, quando tiramos dúvidas, damos aconselhamento, damos orientações, lemos a Bíblia, cantamos, estudamos a palavra do Senhor, fazemos uma série de coisas. Quarta-feira tem sempre menos pessoas do que no domingo, porque as pessoas aqui no Brasil, apesar de toda segurança, as pessoas continuam andando para os seus trabalhos, nos seus ônibus lotados, nos seus metrôs lotados, as pessoas continuam indo de casa em casa, as pessoas continuam indo para a feira. Ontem a feira em Jardim São Paulo estava cheia, lotada. Então, alguns com máscaras, outros sem máscaras, mas a igreja, na quarta-feira, já está aberta. Na quarta-feira, a igreja já está aberta e nós temos tido todo o distanciamento. A Junta Diaconal já fez todo o preparativo, a Junta Diaconal fez um trabalho muito bonito, preparou, fez o distanciamento, colocou as marcações, está tudo funcionando na quarta-feira, por enquanto. Esperamos que as coisas melhorem e que Deus seja glorificado nesse nosso aprendizado. Vamos orar com a irmã Nádia. Pai amado e bendito, graças te damos, ó Deus, por momentos preciosos que tu tem nos proporcionado com essa escola dominical missionária, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Everton, pela vida da sua esposa Naira, pela vida dos seus filhos que tu tens preservado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por todo esse tempo que ele tem estado lá, pelas pregações que ele tem feito. Também te agradecemos pelas pessoas que, passando por seu ministério, já conheceram e estão com Jesus. Pai, que tu possas abençoar, Senhor, cada trabalho missionário, também dos que aqui já estiveram nos domingos passados, Senhor, que tanta experiência, tanta coisa boa tem nos trazido, ó Pai. Nós precisávamos desses momentos, por isso o prolongamento do horário, porque nós não sabíamos quase nada a respeito dos nossos missionários. Hoje nós estamos sabendo de tudo aquilo que eles fazem. Pai, que tu possas continuar abençoando, sustentando, derramando tua graça e a tua unção poderosa sobre cada um. Não deixe que nada falte a eles, Senhor, porque eles são ministros teus, eles estão levando a tua palavra. Fica conosco, dá-nos um resto de dia em paz. Às 18 horas nós voltamos para assistir, para ouvir novamente a tua palavra através do teu servo, pastor Arnaldo. Abençoa ele, Daniela, toda a sua família, e fica conosco em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, graças a Deus, o culto hoje de manhã deu certo. Até noite eu não sabia. Acordei, não sabia como seria o nosso culto hoje.
no sentido de será que vai ter internet? Será que vai ter som? Será que vai dar certo? Graças a Deus, Arnaldinho fez uma parte, Daniela trabalhou de outro aspecto, Timóteo fez um outro aspecto no trabalho, e então nós tivemos o culto que nós tivemos hoje, um pouco mais diferente, porque também precisamos comprar um pouquinho, um equipamentozinho a mais para poder ter o culto que tivemos hoje, como, por exemplo, compramos um microfone, a câmera ainda é a mesma, o computador é o mesmo, mas a gente pôde comprar um microfone e a gente pôde melhorar um pouquinho mais a nossa transmissão. E graças a Deus, deu tudo certo. Hoje à noite, vamos tentar fazer no mesmo padrão, no mesmo ritmo. É literalmente ao vivo. Então, se o cachorro latir, se o galo cantar, Se a galinha disser, dei ovo, feito agora. a galinha está numa alegria. A galinha do... E o galo é bom, viu? O galo é bom. O pessoal pode pensar que eu moro numa fazenda, mas não. E ontem tinha um cachorro aí, o cachorro latia tanto ontem, eu fiquei assim orando para que Jesus putasse. Graças a Deus. Louvado seja Deus, deu tudo certo. Hoje, às 18 horas, estaremos novamente transmitindo o nosso culto. Orando. Agora é o seguinte, a mudança. Pegue sua Bíblia. É feita aquela brincadeira chamada espada. Vamos abrir a palavra do Senhor na hora. Você vai ler em sua casa. Nós não vamos projetar a escritura. Vamos só projetar os hinos, tá certo? Mas, com a graça do Senhor, estaremos juntos, né? Com certeza. Tá. Deus abençoe. Felicidades. Amém. Tchauzinho. Beijo para todos. Naira, Everton, saudades. Excelentes recordações. Beijos. Deus abençoe vocês todos e o trabalho e o ministério. Obrigado. Vem para cá. Até logo, pastor. Muito obrigado. Tchau. Estou vendo Marília, o Biratã também estão aí. Sejam bem-vindos. Marília. Marília. Marília! Aí, Marília. Que ótimo. Na hora será Um abraço virtual. Já estava terminando, todo mundo já estava dando tchau. Onde é que eu saio desse negócio Pessoal, me segue no telefoninha. Tchau. Tchau. Fica no meio.